O meu nome é André Costa Oliveira. José Ortega y Gasset, nascido na Espanha em 1883, foi um filósofo, ensaísta e jornalista espanhol, considerado um dos pensadores mais influentes do século XX. Ele é conhecido principalmente por sua obra intitulada A Rebelião das Massas, de 1930, na qual analisa a ascensão das massas na sociedade moderna e critica a falta de individualidade e de responsabilidade pessoal diante do progresso tecnológico e político. Ou seja, era um verdadeiro visionário, eu diria até mesmo um profeta, embora tenha vivido somente até 1955. Sua filosofia é frequentemente associada ao conceito do raciovitalismo, uma corrente que busca equilibrar razão e vida, argumentando que o pensamento deve estar enraizado na experiência concreta da existência. Ortega y Gasset também trabalhou com a ideia de perspectivismo, defendendo que a verdade nunca pode ser absoluta, pois cada indivíduo a percebe a partir da sua própria perspectiva. Bom, só que hoje o nosso tema é especificamente a Rebelião das Massas, de 1930. Para Ortega y Gasset, no livro A Rebelião das Massas, o conceito de massa não se refere apenas a uma classe social específica, mas sim a um tipo de mentalidade coletiva caracterizada pela falta de reflexão e pela conformidade com ideias dominantes. E por isso ele distingue dois tipos de indivíduos. O homem massa, que é aquele que não questiona, não busca a excelência e se conforma com o que é dado pela sociedade, levando a vida de forma passiva e consumindo subcultura e ideias sem qualquer crítica. E também o homem excelente, que é o indivíduo, que é a exceção, que busca permanentemente o aperfeiçoamento, a autonomia do pensamento e a superação pessoal em todos os aspectos da sua vida, assumindo responsabilidades e agindo com consciência histórica. Ou seja, o homem massa vive no presente imediato, sem preocupação com o passado ou com o futuro. Não tem consciência das complexidades da civilização que herdou. Rejeita elites intelectuais e especializadas, acreditando que a sua opinião tem o mesmo valor que qualquer outra. E ainda exige direitos, mas evita deveres e responsabilidades. Ortega acreditava que a ascensão das massas ao poder sem o ideal de aprimoramento poderia levar à mediocridade generalizada e ao declínio da civilização. Ele via na massificação um perigo para a liberdade e para a criatividade, pois o homem massa tende a impor seu pensamento uniforme e frequentemente intolerante. O homem massa ascendeu a alguma coisa e por isso acha que é especialista em absolutamente tudo: política, sociedade, ciência, história, etc. Ele tem um diploma universitário, mas se abstém de passar a vida estudando. Ele acha que ser engenheiro, por exemplo, já é tudo e que não precisa estudar mais nada. Ele acorda, trabalha, lê qualquer bobagem e passa a ter opinião sobre qualquer assunto que possa surgir à sua volta. Isso surge da ampliação e do excesso de formalização da educação na qual são formados esses indivíduos, induzidos a acreditarem que não mais precisam de coisa alguma. É semelhante à moral das ovelhas, que Nietzsche cita cirurgicamente, aliás, em Assim Falou Zaratustra, publicado em 1885, e que é leitura obrigatória a quem desejar minimamente conhecer alguma filosofia. E eu fico imaginando Ortega nos dias de hoje, diante de uma sociedade muito pior do que ele já pôde imaginar em seus piores pesadelos. E de outro plano, o que caracteriza alguém que não age como massa é que ele sofre e é notadamente solitário, quase sempre banido, já que não faz parte dessa massa. Lembrando que não se trata de uma massa de estúpidos, mas de desorientados, ou, melhor dizendo, de pessoas obtusas.
E Ortega, por fim, diz que a filosofia é uma atividade essencial ao ser humano para que não viva efetivamente inserido na massa. A filosofia é a única atividade que detém o poder ilimitado de tornar o homem livre. E, portanto, a filosofia não existe, a filosofia é.